com a cara do Corinthians, raçudo, brigador, corajoso, mas, gente, o Corinthians não jogou nada. Para mim, o Corinthians não jogou nada. O fato do Inter ter marcado bem não alivia um pouco, Júlio? Porque é muito volume de jogo para realmente pouca inspiração. Você não vê uma troca de passes, uma tabela, os jogadores não tinham quem procurar ali, era muita pobreza, Tomás. Bola aberta para o lado. Laterais abertos, né? Apelou, né? E cruzamento na área. E rezando para serem marcadas faltas. Acho até... Eu não gosto desse árbitro. Não gostei da arbitragem dele. Acho que ninguém deve ter gostado, nem o Pesolano, nem o Diniz. Para mim, o Diniz passa completamente do ponto ao dizer que a eliminatória foi decidida pela arbitragem. É a banalização, né? Porque assim, você tem expulsões grotescas, pênaltis mal marcados, aos 40 do segundo tempo e tal. Isso aí foi decidido pela arbitragem? Para mim, não. Para mim, a eliminatória passou longe de ter sido determinada pela arbitragem. Ele reclama de um lance de falta que você já falou, né? No gol do Inter, um lance de falta no começo da jogada. Para mim, não há falta. E definitivamente é um lance discutível, assim. Se o juiz não deu, segue o jogo. Eu não vejo... E acho que, voltando ao raciocínio, acho que várias faltas foram marcadas. Teve uma sobre o Ranieri ali na reta final do jogo, foi uma vergonha. Várias faltas foram marcadas também que o Corinthians ganhou de graça ali. Algumas faltas o Corinthians ganhou de graça. E outras também foram sonegadas. O árbitro é fraco, o árbitro é ruim. Tem uma falta no Ranieri que ele dá escanteio, que era tudo menos escanteio, né? O Ranieri toca na bola e sofre a falta. Aí ele se ele não dá a falta, ele tinha que dar o tiro de meta. Essa é na reta final, mas do Ranieri que ele cai sozinho ali do lado esquerdo. Sim, esse é outro. Eu sei qual que você está falando. É logo depois do gol, na verdade. Teve um escanteio que ele não deu para o Inter, que ele deu tiro de meta, que a bola... No chute do Bernabé, que você citou. Exato. Que o Hugo espalma. Mas, resumindo, para mim, Tomás, foi a pior das eliminatórias. Assim, tecnicamente, das 8 eliminatórias que a gente teve nessa semana, 8 partidas de volta, esse foi o pior jogo. Foi um jogo sofrível, um jogo triste, porque o Inter é um time, é um deserto. O Inter joga muito mal o futebol, e já há algum tempo. Então, ele realmente não tinha outra coisa para fazer que não ficar se defendendo. E em vários momentos nos últimos anos, e você citou as boas campanhas do Corinthians na Copa do Brasil, em vários momentos nos últimos anos, você via jogos assim e você falava, vai sair o gol do Corinthians. Vai sair, vai acabar saindo o gol do Corinthians. Os secadores ficavam desesperados. Hoje, a impressão que o Corinthians me passou é que ele nunca ia fazer o resultado que ele precisava. O segundo gol foi até surpreendente. O segundo gol foi surpreendente. Que ali acho que era o pior momento do Corinthians no jogo. Para mim foi uma pobreza. Assim, engraçado, eu achei que você ia falar o contrário. Eu achei que você ia falar, nesses anos bons de Copa do Brasil, o Corinthians várias vezes conseguiu a classificação fazendo o que o Inter fez hoje. Claro, normalmente no primeiro jogo, né? No primeiro jogo, se segurando e tal. Não, mas eu acho que assim, você se defender faz parte do jogo. Eu não acho que o Inter tenha sido esse primor defensivo todo. Eu acho que a vida do Inter foi muito facilitada. Além de tudo, eram cruzamentos que geralmente balões, assim, né? Ontem você citou, e eu ouvi mais gente falando isso hoje, que o jogo ia passar muito pelo André, pelo Bidon. O que esses jogadores... O Garro, o que esses jogadores fizeram? E o Garro, para mim, foi o menos pior dos três. Mas, sim, de fato... Mas que troca de passes que eles tiveram. Isso explica a eliminação, apesar da vitória. Apesar da vitória. Foi um jogo muito pobre. E considerando que é o time do Diniz... mas o Yuri está machucado, o Memphis estava no camarote, o Corinthians teve lesões, mas, por exemplo, entrou o Carrillo na reta final do jogo. O Carrillo é um jogador de volume. É um jogador que poderia dar outro tipo de volume ao time. Considerando que é um time do Fernando Diniz e que teve recentemente tempo para treinar, me parece que o Corinthians está muito longe de ter de ter jogo, de ter uma cara de ser um time que produza futebol. Hoje foi uma pobreza incrível e eu acho que o Corinthians não mereceu ganhar por mais do que 2-1. Muito bem, nota 8 para Alexandro Bernabéu, cara do jogo, apesar da derrota do Inter. Mas o gol dele acabou gerando a classificação colorada.
2 finalizações para o gol, uma delas certeira, que foi o gol. A outra também, na verdade, né? Porque que o Hugo espalma, que acaba entrando na estatística como um chute para fora. Porque se o Hugo, se for tiro de meta, né, não Exato. pode ser. A estatística não pode fazer justiça, né? Você vê como a estatística às vezes é mentirosa. Né? Nesse caso é mentirosa mesmo. 1 passe decisivo, 3 conduções progressivas, sempre pelo lado esquerdo, 3 cortes, ganhou 4 de 7 duelos, não aparece tanto ali no campo, mas ganhou a nota 8. E aí os números, com 73% de posse de bola do Corinthians, eu falava fora do ar para o Júlio que lá em Porto Alegre, curiosamente, o Corinthians também teve bastante posse de bola. 19-6 de finalizações. Você vê, 19 finalizações. E assim, é pouco para 73% de posse de bola e para um time precisando ganhar por 2 gols de diferença. A gente vê jogos com 30, 32, 35 finalizações quando o time está massacrando o outro, né? E dessas 19 finalizações, Tomás, apesar ele da estatística de 4-0 em grandes chances, quais foram as grandes finalizações de qualidade do Corinthians, entende? 4 grandes chances do Corinthians, aí realmente eu vou estar no teu time aí, vou discordar delas, hein? Quais foram essas 4 grandes chances? Eu só lembro que grande defesa fez o Matheus Cunha? Eu só lembro da bola na trave do Mateuzinho e do chute que você citou como grande chance no primeiro tempo antes do gol. Sim, do Bidon. Inter tira de cabeça. Mas que nem é uma grande chance, eu acho. É um lance perigoso e tal, mas é um lance em que ele tá com 8 jogadores do Inter na frente dele, né? Não é uma chance limpa de gol. Bom, 9 escanteios. 9-1, né? Eu acho que não são números de um massacre. Não são números que você fala assim, esse jogo poderia ter sido realmente 3-0 pro Corinthians, 4-1. Eu acho que são números de um 2-1 mesmo. Um jogo ou de 1-0. A grande questão para mim é que no Sul o Corinthians jogou de igual para igual e teve mais posse de bola e não aproveitou E o Inter achou os gols. E o Inter achou os gols e para mim teve um pênalti não marcado pro Corinthians aos 40. Eu vou ficar mais surpreso se o Inter for campeão da Copa do Brasil do que se o Vitória for campeão da Copa do Brasil. Para mim, o Inter... é boa, hein? Para mim, o Inter é um time com pouquíssima chance de ser campeão da Copa do Brasil. Ele joga muito mal o futebol. Acho que faz sentido. De repente, 2 ou 3 jogadores do ataque começam a jogar algo que a gente não está vendo e a gente pode mudar de opinião. Mas hoje, 6 de agosto de 2026, faz sentido o que você fala. Porque a gente já viu em anos recentes... Por exemplo, o Inter do ano passado quase caiu, né? O Abelão aparece, lembra? Aquele final apoteótico ali na última rodada. Era um time muito ruim. Agora, o Inter já teve recentemente, não estou falando assim 4, 5 anos atrás, estou falando agora, assim, 1 ano e meio atrás, times jogando melhor do que o atual. Não, com certeza. Com certeza. Essa era Pesolano, óbvio que a gente está aqui fazendo um papel até de mal-humorado, né? Porque o Colorado está feliz da vida, o time se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil depois de tanto tempo. Mas na hora que o torcedor colorado parar e respirar, ele já deve estar fazendo isso há algum tempo, esse exercício, ele vai ver que a gente não está pegando no pé de ninguém, não. É que é um time realmente muito limitado. Tá aí o time que jogou hoje, né? Eu gostei bastante do Maripan, zagueiro. O Maripan foi quem salvou a bola do Bidon. Um bom jogador. O Matheus Cunha, o Vitinho e o Matheus Bahia abertos, Gabriel Mercado e o Bruno Gomes, os outros zagueiros. Paulinho, que foi a novidade hoje no meio-campo, ao lado do já veterano Bruno Henrique. Carboneiro bastante abaixo, mas não tem jogado bem, na verdade. O Bernabé que fez o gol. Porque ele era o escape, o Carboneiro. Exato. Mais do que o Bernabé. Mais do que o Bernabé, E nada funcionava com o Carboneiro. Levou um amarelo lá e embolou, né? Num lance em que também o Ranielli vai para fazer a falta, mas não faz, recolhe a perna e o Carboneiro espera o contato e já se joga. Sim. O juiz dá amarelo pro Ranielli. Nesse lance foi bem o árbitro. Muito dá amarelo bem. Pro Ranielli? Não, dá amarelo pro Carboneiro. Pro Carboneiro. Quando entram, tá vendo aos 27 ali? Já tava 1-1 nesse momento, né? Sim. Entram o Alejandro e o Juninho. O Inter cai, hein? Cai, porque o Alan Patrick, quer queira, quer não, é um pouco de lucidez ali quando a bola cai no pé. A bola dele. chega, né? Tanto que o gol sai de uma raríssima bola que chega no Alan Patrick e ele consegue parar entre aspas, né? Mas entender que a melhor jogada era oferecer a bola para o Bernabé. Ele não se apavora com a bola não queima no pé do Alan Patrick. Né? O Alan Patrick e você já citou o Bernabé, são as poucas peças do Inter que, de alguma maneira, tem algum brilho, né? Alguma coisa pode acontecer quando esses caras estão participando da jogada. Quando sai o Alan Patrick, que estava cansado,
O Inter não consegue mais ficar com a bola, não consegue segurar a bola. Mas insisto, eu não achei que o Inter foi sufocado pelo Corinthians. Eu acho que o Corinthians facilitou demais o trabalho da defesa do Internacional. Pelo lado alvinegro, Gustavo Henrique comentou sobre a falta de criatividade do time nessa eliminação. Com certeza, o primeiro jogo... São ditadores, acho que eles vivem num sistema democrático e o cara não vai punir, que nem da outra vez eu falei no Mirassol, eu fiz uma crítica legítima à arbitragem e me colocaram em algum artigo, nem sei o que aconteceu com isso, acho que foi absolvido. Mas como você me pergunta, eu acho como treinador e um cara partícipe do futebol, totalmente envolvido e comprometido com o jogo de futebol, coisa que eu mais amo fazer na minha vida, eu tenho que falar as coisas que eu vejo. Lá foi pênalti claro do Bidu, e aqui foi claríssima assim a falta. Como é que aquilo no Caio César não é falta? Quem que vai falar que não é falta? Estava na minha frente, ele estava do lado. E eu falei para ele, o que mata a arbitragem é a falta de critério. Tem muita falta de critério de um árbitro para o outro e tem falta de critério no mesmo árbitro, no mesmo jogo, como foi esse de hoje. Ele deu um monte de falta, como aquela, que foi muito menos falta do que essa do Caio César, ele deu, só você vê a imagem. Tem um empurrão que o Gustavo Henrique estava sendo agarrado na área, ele empurra para poder se desvencilhar da marcação, ele dá falta. E o VAR não chama. E o lance aconteceu, foi um contra-ataque perigoso, depois de 4 segundos o Bini estava fazendo o gol. E foi determinante pro resultado do jogo. Outra coisa que aconteceu no jogo, como é que não vai falar? Ele deu 9 minutos no jogo, ele não fez menção nenhuma de dar um cartão amarelo pro Inter. O Inter fez cera, o goleiro caiu no chão, entendimento, todo mundo cai, todo mundo cai, todo mundo cai. Ele deu só 9, porque o jogo era para ter tido muito mais. Lá já teve muita pouca bola rolando e aqui também. Mas eles não têm preocupação nenhuma de fazer o jogo andar. E aí eu não acredito que isso é uma coisa que você não possa falar, isso é uma coisa que aconteceu no jogo, a constatação do jogo. Aí ele deu 9 minutos e ele terminou o jogo com 8 minutos e 20. E quando ele deu 9 minutos, o Inter continuou fazendo mais cera ainda. Então ele teria que ser 9 e para no mínimo 10 ou 11 minutos, ele terminou com 8 e 20. Ele não sabe como é que vai terminar o jogo, que hora que vai sair o gol. O que é certo, Diniz. Eu também critiquei o árbitro na hora por ele ter encerrado um pouquinho antes, mas na minha contagem ele deu com 48 segundos, faltavam 12 para darem os 9 minutos. Ele deu com 8 e 48, é que a bola estava com o Corinthians começando um contra-ataque. Ele falou, deixa eu resolver aqui o meu problema. Como aliás, eu vi em vários jogos na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, entre eles São Paulo e Atlético Paranaense, o jogo que aconteceu em Bragança, e já comecei a sentir saudade da Copa do Mundo nos acréscimos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro pós-Copa. O que será que o Jandrei acha dessa... O Jandrei deve ter vibrado, né? Meu amigo Jandrei. Terminado. Mas um abraço ao Jandrei. Olha, Tomás, a reclamação dos acréscimos ela é legítima, ela é super lícita. Realmente, o Inter fez um jogo defensivo, eu não acho que o Inter ficou caindo. Aconteceram lances, óbvio, sempre acontece, né? Lembra do... Agora, só para falar de um jogo em Itaquera, um Corinthians e Palmeiras agora, final de Paulistão do ano passado. Do ano passado, que não teve jogo. Por uns 20 minutos não teve jogo. Então é normal, o time que tá ganhando, cai, faz mais cera e tal. E o árbitro tem que acrescentar isso no tempo. Então ele deu 9 minutos, dá mais 1, dá mais 2. Não acaba com 8h48 ou com 8h20 nas palavras do Diniz, acaba com um pouquinho mais. Poderia ter saído gol, poderia não ter acontecido nada. Geralmente não acontece nada, né? Mas às vezes acontece. Então a reclamação do tempo é legítima, a reclamação da falta é legítima. Eu acho que a maneira como o Diniz se manifesta sobre a arbitragem é educada, realmente espero que não seja punido e enquadrado em artigo nenhum. Se todo mundo reclamasse da arbitragem desse jeito, com esse tom, e sem ficar com nota dizendo que o outro time é sempre beneficiado, esse tipo de coisa, era melhor. Agora, eu acho que ele dá uma banalizada na nossa edição, não pegou uma frase que ele fala numa outra resposta, né? Que é, o confronto foi determinado pela arbitragem, a arbitragem foi determinante para o confronto. E aí eu acho que foram lances, um acréscimo a mais ou a menos, uma falta discutível que no contra-ataque o time faz o gol. Lances assim, eu acho que são muito pequenos para um contexto de 200 minutos de confronto para falar que o confronto foi determinado pela arbitragem. E aí você banaliza.
você perde força para outras reclamações que talvez sejam mais justas. Eu não acho que o Corinthians foi eliminado pelo Inter por causa da arbitragem. Eu acho que o Corinthians foi eliminado pelo Inter porque o Inter foi mais eficiente no pouco que fez em Porto Alegre e o Corinthians não jogou nada em nenhuma das duas partidas.